Olá, meninos! Hoje nós teremos uma aula de História do projeto Educa em Casa da Secretaria Municipal de Educação de Santana de Cataguases. Então, vamos começar? Então, vamos começar falando sobre as primeiras expedições e a exploração do pau-brasil. Então, eu falei para vocês da aula passada que Pedro Álvares Cabral descobriu essas terras que hoje, é o território brasileiro, certo? Só que o rei não deu muita importância depois da descoberta, ele deixou para lá essas terras, não tentou colonizar nem nada. Com o passar do tempo, ele ficou sabendo que os espanhóis estavam colonizando as terras deles, né, que era a América. Eu não falei também para vocês que Cristóvão Colombo, em uma de suas viagens, descobriu novas terras que passaram a pertencer à Espanha? Então, o rei mandou colonizar essas terras e descobriu muito metal precioso. Então, o rei de Portugal, sabendo disso, resolveu mandar expedições para o Brasil para poder explorar as terras brasileiras para ver se aqui também tinha ouro e pedras preciosas. E também ele precisava explorar mais o pau-brasil, a madeira que, como eu falei na aula passada para vocês, era uma madeira muito valiosa que servia para extrair tinta para tingir tecidos. E como os franceses estavam vindo aqui ao Brasil sem autorização de ninguém e estavam buscando o pau-brasil, o rei de Portugal resolveu tomar uma atitude mais drástica e começou a colonizar o Brasil para defender o litoral brasileiro desses ataques dos franceses e também para descobrir pedras preciosas e ouro, né? Então, agora nós vamos falar sobre as primeiras expedições, né? A primeira expedição exploradora que veio para o Brasil foi no ano de 1501 e ela foi comandada por Gaspar de Lemos. E nessa primeira expedição, ele encontrou vários acidentes geográficos. O que eram acidentes geográficos? Montanhas, cabos, baías, rios, né? E ele colocou um nome em cada um desses acidentes geográficos que ele encontrou. Cabo de São Roque, Cabo de Santo Agostinho, Cabo de São Tomé, Baía de Todos os Santos, entre outros. Essa expedição também encontrou muito pau-brasil aqui. Em todo o litoral brasileiro foi encontrado pau-brasil, certo? A segunda expedição foi em 1503 e ela foi comandada por Gonçalo Coelho. Ela foi enviada para o Brasil para tentar descobrir ouro e metais preciosos. Então, a finalidade deles era vir para cá e explorar as terras para ver se encontrava, né, metais preciosos e ouro, certo? E eles também criaram uma feitoria. O que era uma feitoria? Era um depósito, né, para poder armazenar o pau-brasil que depois os navios viriam buscar para levar para a Europa. Ok? A terceira expedição foi a expedição Guarda-Costas. Foi em 1516 e 1526. Então, ela durou esse período, entre 1516 a 1526. Ela era comandada por Cristóvão Jacques. Mas essa expedição, a finalidade dela era defender o litoral brasileiro da entrada dos franceses, que, como eu falei antes, eles estavam vindo aqui no Brasil, né, buscar pau-brasil. Então, eles estavam invadindo o território brasileiro para buscar pau-brasil. Então, a finalidade dessa expedição era impedir que os franceses viessem aqui roubar o pau-brasil, certo?
Então, eles ficaram aqui desde 1516 até 1526. Só que essa expedição não conseguiu conter os franceses, né? Eles continuaram vindo assim mesmo, porque o território brasileiro era muito extenso, quer dizer, muito grande, né? Então, não tinha como eles conseguirem manter esse pessoal longe das terras brasileiras. Por último, a expedição colonizadora, que veio em 1530. Ela foi comandada por Martim Afonso de Souza. Então, essa expedição, a finalidade dela era expulsar os franceses que estavam aqui, né? Porque o que a outra expedição guarda-costas não conseguiu fazer. Então, deveria expulsar os franceses que estavam aqui, usurpando o pau-brasil, fundar vilas, né? Que era vilas, pequenos lugarejos, né? E iniciar a formação de povoados. A expedição trazia colonos, instrumentos agrícolas, sementes, plantas e animais domésticos. Então, se eles iam colonizar, eles iam começar a povoar o nosso território, que já, na verdade, já era povoado apenas pelos índios. Então, a partir deste momento, os portugueses viriam para cá para poder tomar conta mesmo desse território e fundar vilas, povoados, né? Fazer plantações. E para isso eles trouxeram colonos, que eram pessoas para trabalhar aqui, e os instrumentos agrícolas e sementes que eles precisavam para poder colocar esse projeto deles para frente, né? Então, continuando, essa expedição de Martim Afonso, ela dirigiu-se ao sul, porque quando os portugueses chegaram ao Brasil, eles chegaram pela Bahia, né? Pelo estado da Bahia, que hoje é o estado da Bahia, né? Então, Martim Afonso dirigiu-se ao sul, em direção ao sul, e chegou ao Rio de Janeiro, onde ele fundou uma feitoria, como eu falei antes, feitoria era um depósito, né? E percorreu as terras que hoje é o estado de São Paulo, tá certo? O irmão de Martim Afonso, Pedro Lopes de Souza, dirigiu-se ao Rio da Prata para explorar e colonizar essa região. No litoral paulista, ele encontrou alguns portugueses e espanhóis vivendo na companhia de indígenas. Então, já lá nessa época, já existia portugueses e espanhóis, né, europeus, que já viviam, né, nessas terras acompanhados de índios, né? Entre eles, o português João Ramalho. Em janeiro de 1532, foi fundada a primeira vila do Brasil, que recebeu o nome de Vila de São Vicente. Essa vila, depois de algum tempo, prosperou muito com as plantações e os cuidados agrícolas, especialmente com o plantio de cana-de-açúcar. Então, a primeira vila criada no Brasil foi a Vila de São Vicente, né? Em 1533, Martim Afonso de Souza voltou para Portugal e Dom João III adotou o modelo colonizador que já experimentara nos Açores e na Ilha da Madeira, que eram as capitanias hereditárias. Então, quando Martim Afonso saiu do Brasil e voltou para Portugal, ele já encontrou lá o rei, que na época era Dom João III, e eles resolveram criar o regime de capitanias hereditárias, que nós vamos falar na próxima aula, tá certo? Espero que vocês tenham entendido. Tchau, até a próxima.